Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Salve Maria Santíssima. Gente, imagine passar 3 anos caminhando lado a lado com o maior professor de toda a história. Nossa, seria incrível. Sim. Aí a pessoa vê milagres acontecendo ali, na frente dela, escuta parábolas perfeitas, assim, direto da fonte, e no final de tudo isso, ainda não entende direito o recado. Parece até um absurdo, né? Dá um nó na cabeça. Mas foi exatamente isso que aconteceu com os apóstolos. E hoje o nosso mergulho profundo nas fontes da fé, o nosso estudo bíblico, vai desvendar um mistério muito impressionante. Com certeza. A gente vai ver como o amor de Deus deixa de ser só uma teoria distante e passa literalmente a morar dentro de nós. E olha, quem nos acompanha agora precisa ter uma certeza logo de cara. Essa mensagem não é para um grupo seleto de iluminados, sabe? Exato. É para todos. Cada vida humana é profundamente desejada. Cada um de nós é, na mais pura das verdades, um sonho de Deus. Que lindo isso, eu fico muito emocionada, porque a nossa missão hoje é justamente entender essa mecânica, né? Desse amor que não fica lá longe, nas nuvens, mas que escolhe o nosso interior como casa. É o verdadeiro fio condutor do nosso encontro de hoje. Isso mesmo. Então, para basear essa nossa conversa, nós vamos nos debruçar sobre a liturgia do 6º domingo da Páscoa, do ano A. E a gente aconselha muito que quem está nos ouvindo separe o momento hoje para uma leitura meditativa, né? Para se colocar na presença de Deus. Com certeza. Anotem aí as leituras. Nós temos os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 5 a 8, e depois 14 a 17. Temos também o belíssimo Salmo 65. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 15 a 18. E o texto que amarra tudo isso, que é o Evangelho de São João, capítulo 14, do 15 ao 21... Mas a gente vai esticar um pouquinho a visão até o versículo 29, para dar aquele contexto completo. Perfeito. E para a gente captar o peso desse evangelho, nós precisamos, entrar no clima psicológico daquela noite, sabe? Não dá para ler como se fosse uma tarde de domingo qualquer. É a última ceia. Nossa, o ambiente no cenáculo não é de uma festa tranquila, de jeito nenhum. A tensão tá no ar. Judas Iscariotes acabou de sair pela porta para consumar a traição. E tá escuro lá fora, a noite já caiu. Dá pra imaginar o medo deles, né? Jesus fica sós com aqueles que ele escolheu, os amigos mais íntimos. Eles estão apavorados, confusos. E é exatamente no meio dessa angústia toda, desse clima pesadíssimo de despedida, que Jesus faz uma das promessas mais revolucionárias da história. Sim, ele olha para aqueles homens ali tremendo e diz, e aqui eu vou citar o versículo, ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor. E aí a mente humana já dá aquele tilt, né? Porque São Judas Tadeu, lá no versículo 22, levanta a mão e faz a pergunta que eu acho que qualquer um faria. Eu, com certeza, faria. Ele diz assim, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Ele questiona meio que essa aparente exclusividade, sabe? É uma pergunta excelente. Mostra muito bem como eles estavam raciocinando de uma forma bem terrena ainda. Queriam uma manifestação política, visível para todo mundo. Exatamente. Mas o que a teologia da nossa Santa Igreja ensina aqui é que Cristo, obviamente, anseia se manifestar a todos os corações. Só que tem uma regra inquebrável nisso tudo. A questão da liberdade, né? E isso, o amor exige liberdade. A graça de Deus bate a porta, mas a maçaneta só abre por dentro. O amor tem esse aspecto unitivo. Quem ama quer estar perto do amado, quer se unir a ele. E se o coração humano escolhe ficar trancado... Deus não vai arrombar a porta. Ele respeita. Mas olha, eu preciso fazer uma pausa aqui. Eu fiquei muito intrigada com uma coisa. Pode falar? Pensando bem, Jesus foi o pedagogo perfeito, certo? O próprio Deus encarnado. Como é possível que, depois de tanta convivência, 3 anos ali, a fé dos apóstolos ainda fosse tão frágil a ponto de precisarem de um outro defensor, sabe? O Paráclito. O ensino de Cristo não foi suficiente? Essa é a grande sacada. O ensino de Cristo foi, obviamente, perfeito.
O problema não estava no mestre. Estava nos alunos. Exato, a matéria-prima ali, a nossa natureza humana ferida. A psicologia e a teologia se encontram muito forte aqui. Por causa da nossa fragilidade e das nossas inclinações, a palavra externa, por mais perfeita que seja, entra por um ouvido e sai pelo outro. Se não tiver algo internamente para segurar, né? Se não houver um mestre interior. E é aqui que entra o Espírito Santo. A função do Paráclito não é ditar regras novas, mas alargar a alma humana por dentro. Uau! Ele ilumina a inteligência, então. Isso para que possamos recordar, compreender e realmente reter o que Jesus ensinou. Porque sem essa cooperação interna, sem a unção do Espírito, a gente simplesmente não consegue viver o mistério. Entendi. Então, o Espírito Santo vem preparar o terreno, fazer aquela reforma íntima, mas ele faz isso por um motivo muito específico, certo? Com toda certeza. Porque a partir dessa preparação, a gente passa para a promessa que é o grande centro de tudo hoje. Quando Jesus diz, nós viremos a ele e nele estabeleceremos nossa morada. É o que a doutrina católica chama de mistério da inabitação trinitária. Inabitação trinitária. Mas espera, vamos dar um passo atrás e traduzir esse termo. Inabitação soa como fazer um habitat, morar dentro. É bem isso mesmo. Mas como isso funciona na prática? Porque se a gente pensar bem, Deus não está em todos os lugares o tempo todo. Qual a diferença dele estar simplesmente em todo lugar e essa tal de inabitação? Ótima pergunta. Sim, pela sua onipresença, Deus está em absolutamente tudo. Ele sustenta a existência de uma pedra, de uma árvore, do universo inteiro. Se ele piscar, tudo some. Basicamente, se ele retirasse a sua presença criadora por 1/1000 de segundo, tudo voltaria ao nada. Mas a presença de inabitação é radicalmente diferente. Em que sentido? Na alma humana, que se encontra em estado de graça, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não está só segurando a pessoa na existência. Ela habita ali como amiga. O Criador se faz hóspede do nosso coração. Nossa, o Criador como hóspede. E você mencionou o estado de graça. O que seria isso exatamente para quem está no meio da correria do dia a dia e, sabe, se sente distante desses termos mais teológicos? Claro, vamos simplificar. O estado de graça é fundamentalmente a amizade com Deus. Na prática, é a ausência de pecado mortal. A rejeição total do pecado grave. Dando de forma íntima. Tem uma analogia nos nossos materiais de estudo para hoje que, nossa, eu achei fantástica, mas confesso que me deixou um pouco inquieta. Aquela da UTI. Essa mesma. Para quem está escutando, pensa numa unidade de terapia intensiva, uma UTI. Imagine que lá existem 10 pacientes. 9 deles estão em coma profundo, completamente desligados da realidade ali em volta. E apenas um está consciente, embora machucado. Cuidando de todos eles, tem uma enfermeira que se doa incansavelmente, sabe que não dorme, faz de tudo por eles. Trabalhando sem parar. Você perguntar quem está realmente ativamente presente e se relacionando naquela sala, é só a enfermeira e aquele um paciente acordado. Porque presença real exige doação contínua de ambas as partes. É fortíssimo isso. Muito. As fontes usam isso para explicar que Deus está no nosso interior exatamente assim, doando-se infinitamente como uma fonte borbulhante de água viva, esperando a gente acordar. Exato. E a gente vê essa realidade pulsando na vida dos santos da nossa igreja. Santa Elizabeth da Trindade, por exemplo, ela viveu esse mistério de forma tão intensa, tão profunda, que ela dizia que encontrou o céu na terra. O céu na terra? Sim, porque o céu é Deus, e Deus estava no interior dela. A alma dela, em estado de graça, era uma habitação divina. Ou então Santa Teresa d'Ávila, grande doutora da igreja, que insistia muito na necessidade do recolhimento interior e da advertência. Advertência. Como assim? O que seria isso na oração? É o ato de se dar conta. Santa Teresa dizia que, antes de começar a falar,
a rezar de fato, a alma precisa fazer uma pausa e advertir, ou seja, tomar plena consciência de com quem está falando. Ah, entender que não está falando com as paredes? Exatamente. Entender que essa majestade habita no seu próprio centro. Não é sair jogando palavras para o vazio, é um diálogo interior profundo. É ouvir a voz do Paráclito. Mas assim, pensando de forma bem pragmática agora, como eu tenho certeza de que eu não sou um daqueles pacientes em coma espiritual na UTI? Essa é a grande dúvida de muita gente. Porque é fácil falar, faça um recolhimento, mas tipo, numa terça-feira à tarde, no trânsito, cheio de boleto para pagar, como a pessoa desperta desse coma sem depender de sentir aquele arrepio ou uma super consolação emocional? Esse é um ponto crucial e a teologia católica é muito clara nisso. O erro moderno é achar que a fé depende do sentimento. E não depende. Não tem nada a ver com emoção, né? Zero. A forma de despertar desse coma não é buscar uma catarse, é através do ato de fé diário. O ato de fé. Sim, o ato de fé é um ato de conhecimento, uma decisão da inteligência e da vontade, que é iluminada pela graça. No meio desse trânsito na terça-feira, a pessoa simplesmente silencia a mente por 10 segundos e diz: Senhor, eu sei que o Senhor habita em mim e eu te adoro. Nossa, tão simples e tão profundo. Pronto. Você não precisa sentir absolutamente nada. O ato de fé é saber e assentir. E é exatamente assim que cultivamos essa amizade divina. Ele nos ama como amigos e espera essa nossa resposta. Já que estamos falando sobre como nós nos relacionamos com essa presença real, nós precisamos entender que tipo de fé e de amor Deus espera de nós em resposta, né? Porque, afinal, a amizade é via de mão dupla. Sem dúvida. Os textos que embasam nosso estudo de hoje trazem alguns alertas bem sérios contra falsas teologias e ideologias que tentam manchar essa relação. Sim, a igreja nos adverte de forma muito serena, mas muito firme, contra linhas de pensamento enraizadas no mundo. Como a teologia da prosperidade, por exemplo. Exatamente. A teologia da prosperidade destrói essa amizade porque o foco passa a ser bens materiais. Transforma Deus num gênio da lâmpada, sabe? É usar Deus para ganhar vantagem. Você não ama o amigo pela presença dele. Você ama os presentes que ele pode te dar. Tem também a teologia da libertação, que as fontes apontam como tendo uma centralidade e raízes marxistas muito fortes, o que acaba desviando o foco do céu para uma revolução puramente material, política. E a gente não pode esquecer do legalismo, a tal teologia do mérito. Nossa, essa é perigosa também. É aquela ideia de achar que a gente compra o céu apenas cumprindo regras frias, batendo ponto e esquecendo completamente de amar a Deus no processo. Sermos os nossos próprios deuses. Esquecer a gratuidade da graça. Exato. O nosso verdadeiro imperativo cristão é o que São Paulo diz: buscai as coisas do alto, buscai o reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tem uma passagem maravilhosa que ilustra essa nossa mania de inverter as coisas. Qual? A da mulher samaritana. No poço de Jacó. Jesus pede água para ela no meio-dia, com aquele sol escaldante. Mas, se a gente pensar, é óbvio que o autor da vida não precisava da água daquele poço. De jeito nenhum. Ele precisava da sede dela. Isso. Ele queria dar a ela a água viva. E eu fico pensando, será que muitas vezes nas nossas orações nós estamos agindo como se Deus precisasse das nossas coisas? A gente entrega para Ele o nosso vinagre, o nosso egoísmo, a nossa visão limitada, e a gente esquece de pedir a água viva que jorra dele. Perfeito. Uma leitura finíssima. Nós é que precisamos dele para tudo. E, para coroar essa atitude de total abandono, as fontes trazem uma frase belíssima de Santo Agostinho. Santo Agostinho é espetacular na psicologia da alma, né? O que ele diz? Ele rezava assim: dar-me, Senhor, o que me pedes, e pede-me o que quiseres. Nossa, dá-me o que me pedes. É o reconhecimento de que até a nossa capacidade de amar a Deus vem do próprio Deus. Nós só podemos oferecer amor se formos abastecidos por Ele. Todo amor vem de Deus. E aqui a coisa fica incrivelmente dinâmica, porque quando a alma é preenchida por essa água viva, através da oração, do estado de graça, essa água não fica parada num potinho. Não mesmo. Um rio não guarda água para si, ela transborda.
E é exatamente isso que vemos na primeira leitura de hoje, lá nos Atos dos Apóstolos. Sim, a liturgia é perfeitamente conectada. A gente acompanha o diácono Filipe descendo a cidade de Samaria. Aquela mesma Samaria dos inimigos dos judeus. Isso, mas o amor transbordou tanto em Filipe que ele vai anunciar Cristo justamente a eles. E a palavra produz uma alegria indescritível na cidade. Doentes são curados. É uma festa do Espírito. E veja a ordem sacramental da Santa Igreja acontecendo ali. Filipe prega e batiza, mas são os apóstolos Pedro e João que impõem as mãos para que eles recebam o Espírito Santo. É o sacramento da crisma, ali nascendo e fortalecendo a presença de Deus. Exato. E o Salmo 65 ecoa essa mesma alegria transbordante, clamando: aclamai a Deus toda a terra. E depois, na segunda leitura, na carta de Pedro, a gente vê como esse amor transbordante tem que agir na prática. Ele pede para a gente dar a razão da nossa esperança, mas com mansidão e respeito. O que nos leva direto para a regra de São Paulo. Sim, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o hino ao amor. É fervoroso. São Paulo diz que você pode ter fé para mover montanhas, dar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, não vale de nada. Fica sendo só um sino que retine, um barulho irritante. Exato. Qualquer coisa feita sem amor ou com desamor não adianta. Primeiro a gente tem que se alimentar de Cristo, amar, e depois agir. O verbo amar tem que ser o prefixo de tudo. E ditar o ritmo da nossa vida cristã e católica. A nossa atitude tem que ser sempre amar e fazer o bem. Amar e silenciar quando necessário. Amar e perdoar o imperdoável. Amar e agir. Amar e abrigar. Amar e acolher. Cristo amava em cada atitude, seja curando alguém ou no silêncio diante da cruz. Nós devemos ser reflexos dele. E é aqui que o amor desce para o asfalto, sabe? Para nossa realidade dura. Porque nós falamos da presença trinitária na alma em graça. Mas existe um segundo tipo de presença que as fontes destacam. A presença vicária de Cristo. Isso. Ele nos garantiu essa presença vicária nos mais pobres, nos marginalizados, nos pecadores, nos sem-teto. Lembra? Foi a mim que o fizestes. O amor tem que transbordar fisicamente para essas pessoas. E a Igreja nos chama a atitudes muito concretas em relação a isso. Por exemplo, mencionando brevemente uma campanha que as fontes nos trazem, a campanha da Fraternidade de 2026. Que tem o tema Fraternidade e Moradia. Ele veio morar entre nós. Exatamente. Focando na caridade concreta com a população sem teto. Como a gente vai celebrar que Deus fez morada na nossa alma se ignoramos a falta de morada dos nossos irmãos? Impossível. E isso nos leva diretamente aos 3 pilares da vida cristã católica. As bases de tudo. Jejum, oração e esmola. Discorre um pouquinho sobre isso pra gente. Como eles sustentam essa presença. Claro, a oração é a nossa conexão direta com o hóspede da nossa alma. É o que mantém a chama acesa. O jejum é formidável porque treina a vontade, nos esvazia do egoísmo e abre espaço para Deus agir. E a esmola? A esmola é a caridade materializada. E detalhe, ela pode e deve ser ofertada no momento do ofertório na igreja, durante a missa. Assim você une o seu pequeno sacrifício financeiro, o seu suor, ao sacrifício eterno de Cristo no altar. Nossa, que percurso lindo nós fizemos hoje, desde o medo lá no cenáculo até entender que somos o sonho de Deus, a morada do Espírito e que isso precisa chegar nos mais pobres. Foi um mergulho e tanto. E se quem nos escuta hoje percebe que está distante de tudo isso, olha, volte. O nosso convite é acolhedor e cheio de esperança. Volte para casa, volte à missa dominical, vá viver e se alimentar da Eucaristia. Volte à escuta atenta da palavra. Se você perdeu o estado de graça, não tenha vergonha. Busque o diálogo com o sacerdote na confissão para restabelecer essa amizade divina. O sacramento fortalece a presença constante de Deus. E vá servir na sua paróquia, nas pastorais. É na vivência da igreja que a fé ganha corpo. E, para a gente encerrar esse nosso encontro, eu queria deixar um último pensamento, uma reflexão provocativa mesmo para quem nos acompanha levar para o resto da semana. Por favor, compartilha com a gente. Pensem no seguinte:
Se, nesta vida, caminhando no meio de tantas dores, tantas lutas, e na escuridão da fé, a gente já pode se tornar a morada de Deus pela graça, imaginem a maravilha indescritível que será a nossa morada eterna no céu com Cristo. Nossa, Imagine quando nós finalmente vermos face a face esse amado, sem véus, aquele sem o qual nós já não conseguimos mais viver. O céu vai ser o desabrochar total dessa inabitação. que esperança maravilhosa para os nossos corações. Fica aí essa meditação profunda. Evangelize, compartilhe este conhecimento. É isso mesmo. Deus te abençoe e te guarde. Deus te abençoe e te guarde.